Eu gosto de dizer que Jesus não queria a igreja, Jesus queria o reino de Deus, mas a igreja é o que a gente conseguiu dar para ele. Sem entrarmos no mérito das intenções, algo que somente o Padre Fábio pode dizer, o fato é que a frase "Jesus não queria a igreja, queria o reino de Deus, mas a igreja foi o que conseguimos dar a ele", conota um desprezo total pela igreja e dá uma fundação humana à igreja que é fundada pelo Senhor Jesus. Esse profundo descontentamento foi dito antes pelo famoso teólogo Alfred Louis, que disse: "Era para ser o reino de Deus, mas veio a igreja", o que resultou na excomunhão feita pelo Papa São Pio X. A igreja sempre creu e ensinou que Cristo fundou a igreja. Reafirmação esta que está inclusive no Vaticano II. Pelo que não se poderiam salvar aqueles que, não ignorando ter sido a Igreja Católica fundada por Deus por meio de Jesus Cristo como necessária, contudo, ou não querem entrar nela, ou nela não querem perseverar. Constituição Dogmática Lumen Gentium. E foi confirmada pela Dominus Iesus. Com a vinda de Jesus Cristo Salvador, Deus quis que a Igreja por ele fundada fosse um instrumento de salvação para toda a humanidade. E que está mais que evidentemente baseada no Evangelho que atesta: "Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja". Ainda diz o Catecismo da Igreja, no capítulo 763, pertence ao Filho realizar, na plenitude dos tempos, o plano de salvação do seu Pai. Tal é o motivo da sua missão. O Senhor Jesus deu início à sua Igreja, pregando a boa nova do advento do reino de Deus, prometido desde há séculos nas Escrituras. Para cumprir a vontade do Pai, Cristo inaugurou na terra o reino dos céus. A Igreja é o reino de Cristo já presente em mistério. Em 2007, o Papa Bento XVI condenou a mesma frase como modernista no livro Jesus de Nazaré, seguido de uma breve observação. Nesta palavra pode ver-se uma ironia, mas também uma tristeza: o Evangelho do Reino de Deus. Em vez da grande esperança do Reino de Deus, do mundo novo renovado por Deus, algo totalmente diferente e tão pobre. Chegou a Igreja. Tal afirmação dita de forma consciente e deliberada faz o fiel incorrer em excomunhão late sententia, ou seja, automática, como ensina Pio XII. Nem todo pecado, embora grave por sua natureza, separa o homem da Igreja, como a heresia, o cisma e a apostasia. Ou seja, os hereges, apóstatas e cismáticos estão automaticamente expulsos da Igreja, de tal forma que, pelo direito canônico vigente, esta afirmação impede que qualquer candidato ao sacerdócio seja ordenado. Como nos diz o Cânon 1041, são irregulares para receber ordens quem tiver cometido o delito de apostasia, heresia ou cisma. Vale relembrar, não julgamos intenção, e queira Deus que não tenha sido o que parece. Não podemos afirmar que o Padre Fábio de Mello está ou não excomungado, pois não sondamos o coração do homem. Contudo, tal afirmação dita de forma consciente e deliberada excomunga a qualquer fiel católico. Enquanto finalizávamos este vídeo, o Padre Fábio de Mello se retratou em seu blog oficial nas seguintes palavras: "Eu assumo que errei ao usar a expressão. Não estava numa sala de aula, lugar onde a ortodoxia convive bem com a dialética. Não considerei que muitos telespectadores poderiam não entender o contexto da comparação. E por isso peço desculpas. E junto às desculpas faço minha retratação. Nunca tive problema em assumir meus equívocos.
Usei uma expressão que carece ser contextualizada com outras explicações, para que não pareça irresponsável, nem tampouco herética. Válido lembrarmos que devemos estudar mais sobre a Santa Igreja e consumirmos informações dela mesma. Os padres fazem parte da Igreja, mas são falhos e humanos. O que vem da própria Igreja é perfeito e nunca erra. Estudemos a Igreja e comunguemos dos seus ensinamentos.